Pronto, nós somos estudantes de ciências biológicas, como a gente já falou, e a gente está pagando paleontologia. E a professora nos deu vários artigos, e o artigo que a gente mais se identificou e achou mais importante foi o detetive paleontológico, justamente dessa pegada mais de licenciatura e paleontologia junto. Então, a gente fez algumas perguntas e a gente espera que você responda, obviamente, já que você é o primeiro autor do artigo. Pode fazer. Vamos lá, primeira pergunta. Primeiramente, por que a escolha especificamente do acervo de fósseis paleobotânicos para a construção do jogo, e não do acervo de fósseis de animais como dinossauros, por exemplo? Então, a proposta primeiramente do mestrado, era justamente assim, primeiro lá o Geoparque do Araripe, onde fica a bacia sedimentar do Araripe, ela é a bacia onde tem a maior quantidade de fósseis, né, de grau de preservação e de quantidade no Brasil, né? E lá já tem bastante descrições de fósseis de animais e eu tenho uma identificação por plantas. E os fósseis de planta, de maneira geral, eles são um pouco esquecidos, né? E daí a ideia do mestrado partiu, porque esse artigo ele saiu foi um dos artigos que saiu do mestrado, né? Que fosse fazer uma relação da quantidade de fósseis de plantas já coletados no Geoparque do Araripe. Eu também queria fazer uma pergunta a respeito da escolha do local, né? A gente estava discutindo, quando a gente leu o artigo, o porquê a escolha do acervo de fósseis vindo somente do Geoparque do Araripe. Porque era o foco do estudo do mestrado, né? E quando eu fui fazer um mestrado em Ciências da Terra, a ideia um professor de botânica falou, por que você não junta a botânica com a geologia e vai estudar fósseis de planta? Daí eu achei fantástico a ideia e tal. Daí, quando eu fui pesquisar, tipo, a maior área, onde tem maior quantidade de fósseis de planta, foi a questão da bacia do Araripe. A gente nem conhecia a história do Geoparque do Araripe, nem entendia o que era Geoparque e tal. E a gente partiu dali, né? E ali foi minha área de estudo. Eu tenho uma pergunta para fazer em relação ao jogo que ele foi relatado lá no artigo, que é a questão que o jogo Detetive Paleontológico, tipo, a gente sabe que é um jogo voltado para a educação básica, como está descrito lá no artigo, né? Eu queria saber como surgiu a ideia de fazer um jogo didático no estilo do jogo do perfil e como foi o processo de formação e criação do jogo. E quais foram as inspirações para a criação dele também? Na realidade, o meu mestrado ele é ensino história de ciências da Terra, né? Então, assim, eu tinha que fazer além de um catálogo dos fósseis, a ideia era assim, fazer um catálogo de fósseis, todos os fósseis coletados no Geoparque do Araripe, e fazer algum material didático. Tinha muitas ideias, assim, no começo, assim, a ideia principal era fazer um aplicativo de celular que fosse um jogo de aplicativo, mas eu não consegui ter capacidade cognitiva para criar um aplicativo de celular que fosse um jogo, vendo vários jogos e tal. E daí foi quando eu consegui ter a ideia de construir o jogo do Detetive Paleontológico, baseado no jogo do perfil, com perguntas e respostas. Daí eu criei um blog para divulgação desse jogo, que eu acho que talvez está escrito no artigo, não lembro, e onde tem todas as cartas, todas as regras, tem uma aula para professor lá, que ajuda, e tem as instruções do jogo. E na realidade foi meio que assim, foi surgindo, né? O jogo Detetive, Detetive Paleontológico, é um jogo de suma importância, principalmente para jovens que não têm interesse ou não tiveram oportunidade de aprender paleobotânica. Como você tinha falado, né? É uma região tão rica e muitos lá não têm esse conhecimento, né, da região que eles moram e tudo mais. Para você, a repercussão e o resultado do jogo se deram como positiva? Você achou que foi positiva? Como foi essa repercussão? Olha, eu vou ser bem sincero. Na época, eu não pensava em repercussão nenhuma, só queria terminar o mestrado. Assim. Então, na época, eu não pensava muito nisso, né? E eu acho
que em relação à repercussão educacional que o jogo teve, não acho que não teve nem... Apesar de ter feito blog, apesar de estar na dissertação, apesar de eu ter feito uma divulgação muito grande, de ter enviado a dissertação para a escola, tudo, eu acho que o jogo em si, ele... Mas dá para entender, porque o trabalho do professor é um trabalho complexo, até o professor buscar um interesse para trabalhar a paleontologia, ele pode buscar outros meios, né? Então, no sentido educacional, eu acho que não teve uma percussão muito grande, assim. Mas no sentido científico, ele teve até uma percussão que eu gostei. Então, essa repercussão no mundo científico, eu acho que foi bem gratificante, porque teve várias citações, assim, então a gente consegue ver que tem várias gente pesquisando sobre isso, apesar de eu não estar muito na área, né? Eu queria saber se o senhor tem interesse assim, de continuar pesquisando relacionado à paleobotânica, aprofundar esse estudo que o senhor já fez, inclusive lá no Geoparque Araripe, né? Ou quem sabe relacionar alguma dessas graduações que o senhor já tem. Não. Na realidade, não. Assim, minha jornada, assim, eu fiz primeiro Ciências da Natureza na USP, e quando eu terminei já entrei logo no mestrado, né? E eu queria fazer mestrado, e às vezes a gente não sabe nem por que quer fazer mestrado, né? E hoje eu paro para pensar que, né, a primeira coisa a gente tinha que pensar no porquê querer fazer o mestrado e no que querer estudar, que hoje é o que eu penso se eu for seguir o doutorado, né? Eu não me vejo fazendo doutorado, eu não me vejo... Acho que para continuar essa pesquisa eu teria que ter alguma paixão por dentro mesmo. Eu acho que o mestrado ele foi muito doloroso para mim, foi um processo muito doloroso para sair, né? Se eu fosse trabalhar com alguma coisa relacionada com a área, não seria paleontologia, seria na área de direito ambiental. Mas também não sei se é isso, porque uma coisa que me chama hoje muita atenção é na área de direito da família e trabalhar com mulheres vulneráveis, né? 95% das mulheres que são presas por porte de droga e elas são mulheres negras, entendeu? Então tem um sistema injusto aí, era aí com isso que eu gostaria de trabalhar, e também com crianças e adolescentes que estão em papéis vulneráveis. E continuar trabalhando como professor, porque essa área do direito é a área que menos dá dinheiro. Então não dá para sobreviver com essa área. Então, quando acabou, eu saí correndo na sala, lembro até hoje, eu saí correndo na sala da minha orientadora, e ela falou assim, e agora, o que eu faço? Ela falou, vai descansar. Eu fiquei parado. Como assim descansar? Tipo, não existia isso, assim, para mim, sabe? Eu queria finalizar agradecendo formalmente a você, Luiz, pela disponibilidade, porque, como você disse, sua vida é bem corrida. E principalmente num sábado desse, você ter disponibilizado esse tempo para tirar nossas dúvidas, nos ajudar aí na disciplina e dar dicas tão valiosas para a vida, não é mesmo? Eu que agradeço muito o convite de vocês, de poder participar, de ter essas lembranças assim do mestrado e saber que tem gente que está lendo. Com certeza. É um trabalho incrível. Então, assim, eu que agradeço e parabéns para vocês e para o trabalho que a professora, não sei se é a professora ou o professor de vocês que estão dando essa disciplina. Professora. E, assim, realmente deve ser, assim, fantástico o trabalho que vocês têm. Cada um na área de biologia acaba se identificando por uma coisa, né? Ou por botânica, ou zoologia, ou genética, ou sei lá, né? Cada um acaba seguindo uma área totalmente diferente, né? Mas eu acho que trabalhar dentro da ciência, de modo geral, é uma coisa que é apaixonante, né?